Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus, de Deus, possam envolvê-los, abençoá-los na noite de hoje, trazendo a paz para cada coração. Porque precisamos de paz, precisamos nos alimentarmos de paz, para conquistarmos as nossas vitórias espirituais, da vinda à terra, voltar à terra, entender a terra, entender os prazeres e entender as discórdias da terra. Porque o homem às vezes entende as discórdias, não os prazeres de Deus. Prazeres de Deus são deleitar-se na proposta que o Pai te deu de mudar-se, como dizia o irmão há pouco. As mudanças que o homem objetiva. Não tem aquelas coisas, eu preciso das vitórias, eu preciso conquistar. Para conquistar, eu preciso perdoar. Para conquistar, para ser vitorioso, eu preciso ter a palavra do amor. Eu preciso sentir o amor, que é uma iguaria. Hoje, nos dias de hoje, é uma iguaria o amor. É uma coisa que não existe ainda nas pessoas, nos seres humanos, nos seres encarnados, nos seres que buscam constantemente uma vida melhor. Mas o que é uma vida melhor? Sempre há um ponto de interrogação. Aí você vai para aquela coisa, nós vamos entrar daqui a pouco no tema do queria. Eu queria que fosse assim. O querer é de Deus, não é o seu querer. O querer sempre é do pai. Um pai não quer o bem do filho? Por que o filho tem que ser rebelde e querer do jeito dele? De não aceitar o que ele tem em mãos, para trabalhar a sua paciência, que são as ferramentas de trabalho. O seu companheiro, a sua companheira, o namorado, o noivo e assim sucessivamente. O seu trabalho são ferramentas para aperfeiçoar a sua paciência. Não adianta dizer assim, eu queria que fosse diferente a minha vida. Eu também queria. Mas os preceitos é do Mestre Jesus e, através de Jesus, foi Deus, o absoluto. Porque você é apenas uma pessoa relativa aos olhos de Deus, aos olhos humanos. Mas o homem quer ser Deus. O homem, em muitos momentos, ele quer ser maior do que tudo e todos. É isso que o mundo vive hoje. Eu não queria isso, nem quero. Mas o homem quer e deseja que seja do jeito dele. Com as rusgas, com o orgulho ferido, eu quero que seja desse jeito. Por que eu reclamo tanto da pessoa que vive às vezes do meu lado? Que é a promulgadora da minha paciência, da minha tolerância. E eu reclamo dela constantemente, diuturnamente. Como o irmão dizia, perde-se no ócio da reclamação. E quando a gente reclama, a gente emerge uma energia doente, descaracterizada do que o Mestre Jesus nos trouxe. O Mestre Jesus nos trouxe a indumentária da paciência, da tolerância, do amor pleno. Jesus. E nós, como irmãos de Jesus, deveríamos seguir o exemplo do Mestre dos Mestres. Mas nós, como crianças teimosas, fugitivas do rebanho do Mestre, queria que fosse diferente, do meu jeitinho, do jeito que eu plasmei, do jeito que eu quero.
O eu, quando nós falamos do eu, já é um eu egoísta. Já é um eu do orgulho. Está lá no capítulo 7. Orgulho e humildade. Leiam, releiam, entenda. O que é ser orgulhoso, o que é ser humilde diante da prática do dia a dia. Aí muitos respondem quando são fugitivos do rebanho, falam, mas eu não queria desse jeito. A minha casa tinha que ser diferente. O meu trabalho tinha que ser diferente. Você já se colocou no lugar de quem está acima de você? Já perguntou quais são os problemas que ele tem? Ou mesmo os aposentados que estão lá, que podiam servir mais, mas não, ficam brigando com a mulher e vice-versa, ficam doentes, criando doenças novas. Às vezes doenças incuráveis. Porque vai levar para uma próxima reencarnação. Doenças incuráveis, que são os intolerantes, que não conseguem ouvir um não. Um não, quando é bem dito, é para reformular o seu espírito doente, enfermo, de muitas e muitas reencarnações, que traz às vezes doenças incuráveis. Por isso que o irmão dizia da solidão, não é isso? De espíritos que vêm num catre doente. Imagine você numa cama 35 anos. Você já pensou isso, minha irmã? Nunca imaginou. Imagine esse espírito, a solidão que ele carrega dentro de si. E os homens têm tudo. E ao mesmo tempo não têm nada para oferecer para Deus. O mundo está extremamente complicadíssimo. Eu sempre digo que a orbe do planeta, a orbe são as emoções, o que envolve a Terra. Sabe o que envolve a Terra? Envolve seu pensamento, dele, dela, todos os pensamentos aqui. Na orbe fica aquela coisa escura, tétrica, coisas de emoções dos abissais, das regiões infernais, que são o que polui a Terra. São Paulo não é uma cidade poluída? Que no inverno não é irrespirável, não é assim? Não se consegue respirar, as doenças invadem os lares, não é assim? Os vírus, as bactérias, que hoje já não estão tendo mais antibióticos para curá-las. Os surtos novamente de pneumonia, os surtos novamente de tuberculose nas grandes cidades, que são as doenças incuráveis do rancor, do ódio, da raiva, que o homem vai emanando. Ele emana emoções. Imagine o seu pensamento, o seu, sem uma prece matinal de ansiedade. Como vai ser amanhã? Passamos um mês em crise, lembra disso? Um mês em crise, a gente apalpando, vem cá, vem lá, para de fazer isso, mas para dar um final relativamente feliz. Para mim é feliz, para vocês é relativo. Porque eu queria estar são, mas você está. Assim, eu fui curado de um câncer porque eu tinha que ser curado. Mas assim, para ser curado de uma doença, a gente tem que pedir, interceder, pedir para outros irmãos. Não é assim, eu ponho o irmão através do irmão, a gente faz uma cirurgia, mas se o outro não mudar, como é que a gente vai fazer? E se não tem um merecimento, igual o Cristo curou vários leprosos, mas tinha que ter o tempo ideal, já era o tempo da cura, porque havia o merecimento. Você é merecedor de cura? Põe isso no seu pensamento. Eu gostaria que vocês pensassem, você é merecedor de cura? Não sou eu que faço a análise, é Deus. Eu simplesmente sou um espírito que no mundo espiritual trabalho com inúmeras, centenas de pessoas como vocês, iguais, idênticas, que fugiram do rebanho, que se identificaram com eu sou melhor, eu tenho poder, eu mando aqui, tem que ser obedecido, obedecida. Qualquer lugar é assim. No trabalho,
dentro de um lar, que não há harmonia, falta... Jesus, eu vou voltar na orbe, peraí. Vou voltar na orbe, não me pergunte isso que eu já volto. E o homem vai poluindo a estratosfera da terra, a estratosfera da terra, com os vossos pensamentos. Já basta o encarnado, você encarnado pensando negativamente, com raiva, com ódio, que tinha e eu queria que fosse daquele jeito, queria. Tira esse termo da sua vida. Aí tem aqueles termos jocosos, né, do latino, querer é poder. Querer é poder do quê? De ganhar dinheiro ou de estar com Deus? Né? Porque tem esses termos, não tem? Querer é poder. Poder do quê? Qual é o seu poder? Você viu que você não tem poder nenhum. Você viu isso? Entendeu, meu irmão? Não. Quando a amiga dor vem ceivar o seu lar, vem ceivar a sua família, vem ceivar a sua vida, ela vai despertar alguma coisa em você. Ou ódio, rancor contra Deus, contra as coisas de Deus, que não foi ouvido, ou vai se irar, que não é merecedor, ou vai aceitá-la. Mas quando aceitar, tem que aceitá-la. Não é isso, Rosana? Tem que aceitar a dor amiga. Ela vem para unir famílias, não para desestruturar. Uniu sua família. Não uniu? Uniu. Não desestruturou. A amiga dor, ela é necessária. Não é como estar num velório, né? Que as pessoas só falam mal do outro, inclusive do defunto. Coitado. Não é? Inclusive, só para relaxar um pouco, vocês estão um pouquinho mais tensos, a gente relaxa um pouco agora. Mas assim, a dor amiga, ela vem para ceivar o seu coração, a sua casa, a sua família, para melhorar. Então voltemos na orbe, século 21. A dor é coletiva, a dor é macro. Não é o seu mundinho tão pequenino que você faz uma grande dor. É macro, é o planeta Terra, com 7 bilhões e 200 milhões de habitantes no planeta Terra, minimamente. Não é o seu mini cosmo, o seu mini problema, sua mini vida. Não é. E aí o que faz o seu mini cosmo? Polui a estratosfera terrena. Com pensamentos doentes, com pensamentos negativos, com ações maléficas, de levantar, acordar, que deveria de ser assim, viver com vida. Bom dia, minha casa. Bom dia a Deus por dar esse espaço para eu viver. Bom dia pelo meu trabalho. Coisinhas básicas, é o mínimo. Agora eu já levanto rebelde, com mau humor que ninguém se aguenta. Ninguém passa e leva uma energia doente para a rua. Vai levar para o trabalho. Quando está desempregado, reclama feito um cão. Não é assim? Quando não entra, como eu queria que fosse daquele jeito, eu ganhar bastante dinheiro para ter o poder. Você vê que eu ia humilhar as pessoas. Não é assim? Levantar de mau humor. Que é uma questão básica, é viver com vida. Com mau humor você está vivendo ao contrário. Você já está se matando mais um pouco. As dores vão tomar o seu corpo. Porque é uma emoção doente, negativa. Está lá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Verter amor. Será que consegue? Verter amor. Por isso que eu falei que é uma iguaria. Amor hoje na Terra é uma iguaria. Sabe o que é iguaria? Uma coisa que não existe. Vou solucionar isso aqui. O que é iguaria? Uma coisa que é estratosférica, não existe. É igual a pérola na ostra, não existe. Né? Tem uma pérola, quero achar, vai lá e fica lá cavocando. Iguaria, que ninguém come, igual caviar. Caviar só come os ricos.
Só rico que come. Então é a mesma coisa, iguaria, é igual ao amor. Amor é iguaria. Hoje na Terra, o homem está distante do amor, ele não consegue amar ao próximo, ele não consegue ser feliz, ele consegue reclamar mais do que ele mesmo. E a orbe vai contaminando. E essa orbe, com essas energias oscilantes, vai para os centros espíritas, vai para as igrejas, vai para qualquer lugar onde também tem oração. Que é lá que a gente tem que se refugiar e tem que se amar. E tem que se amar. É lá que a gente tem que se amar aqui. E daqui nós vamos sair melhores do que quando chegamos. Mas irmão Paulo, dá para o senhor resolver meu problema? Dá. Claro que dá. É as perguntas que estão me fazendo. Claro que dá. Se você também contribuir em melhorar-se para Deus. Sua vida não melhorou? Claro que sim. Sua vida não melhorou? Sim. Sua vida não está ótima? Fala que está ótima. Perfeito. Porque passou químio, rádio, tirou um pedacinho que era para tirar todo, está em vida, está ótimo. Não é assim? Não é assim? Então, mas as pessoas têm medo. Eu disse na última palestra, vou repetir novamente. É uma crise de fé. É como a história de Jesus, que ressuscitou no terceiro dia e mostrou a Tomé. Vou repetir. Tomé, estou aqui. Estou aqui, Tomé. Vivo. Cheio de marcas. Tomé disse, eu tinha que ver para crer. O homem às vezes precisa ver para crer a mudança através da dor. O que é felicidade? Felicidade é entender que o outro é seu irmão e precisa da sua ajuda. E não dá para viver no seu mundo micro. Porque você já tirou muita gente da vida. E elas vão aparecendo gradativamente no seu caminho. Gradativamente. Não é de uma vez só. E às vezes vem como filho, como neto, como sobrinho, como tio, como mãe. Gradativamente eles vão aparecendo na sua vida. Para trabalhar o quê? A sua tolerância. Você tem tolerância, minha irmã? Difícil, eu posso fazer uma análise aqui. Não levante, por favor. Levante o dedo quem tem tolerância. Não tem. Ah, irmão, mas você não sabe a minha vida e meus problemas. Eu sei. Mas se você não tiver tolerância, como que você vai viver? Você vai voltar para o mundo espiritual suicidando-se de novo, como você já fez. E eu tive que recuperar você do seu suicídio. Você estava lá no final do poço, teve que levantar. Então as pessoas se matam gradativamente. O irmão estava comentando aqui dos abortos, que é um tema mundial. Quando é permitido, quando não é permitido, quando fez a culpa. Eu diria assim, fez, não tinha consciência, o pai te perdoa. Não faça mais, não peques mais. Aí se eu fiz de novo, perdeu a consciência. Aquele filho pode voltar? Pode. No mesmo lar? Sim. Mas aí é o seu merecimento. O merecimento do casal, da mulher, do homem. E vai pelo mundo afora. Então quando o irmão diz assim, olha, nós conseguimos que 2 mulheres não praticassem o aborto. Perfeito. Nós socorremos 10 de cada lado. Foram 20. 20 irmãos que assediavam para acontecer o ato em si. Ah, mas eu nunca fiz. Não estamos aqui que eu estou dizendo assim, não se culpe. Melhore-se o seu conteúdo para ser melhor a cada dia mais. Tem uma palavra que diz assim, o Chico, em muitos momentos, as pessoas questionam muito o Chico Xavier. Muitos espíritas mesmo, ou fora do espiritismo. Também não sei para quê, porque vai lá no lugar do Chico e faça o mesmo. Acabou aí. Não tem muito que ir. Eu quando digo assim, se você vai falar de alguém, você tem que ser
Não melhor. Você tem que ser mais humilde e dizer, nossa, a pessoa é muito melhor do que eu. Porque você já não julgou ninguém e não se comparou a ninguém. A ninguém. O Chico dizia. As pessoas questionavam, falavam assim, você teve a vida que o Chico levou? Ah, mas ele tinha o Emmanuel, um espírito iluminadíssimo, que sempre estava ao lado dele. Você também tem espíritos iluminados se você deixar. Não caia na ideia de espíritos que são falsos, que dizem coisas que não existem. Não entre nessa vibração. Então vamos voltar no Chico. Vamos voltar no Chico. O Chico foi um dos homens mais iluminados que vieram ao planeta. Na humildade, não no orgulho. Iluminação na humildade. Quantos que são humildes? Quantos que se deleitam para pedir perdão? O Chico o fazia. Ah, mas tinha o Emmanuel que sempre estava ao lado dele, como aprendizado. O Chico tinha a sua vida e o Emmanuel tinha a sua vida, como aprendizado. O Eduardo tem a vida dele, eu tenho a minha. Fazemos uma parceria, né? De caminhadas muito próximas para nos ajudarmos. O Chico era a mesma coisa. Você conseguiria viver no meio quarto, onde tem lá o museu do Chico, a casa do Chico, era isso aqui. O quartinho dele era isso aqui, ó. Com uma caminha e 18 horas por dia trabalhando. Você faria isso? Não. Você abdicaria os seus prazeres que você tem hoje? Não. Você abdicaria os seus prazeres materiais, as suas buscas, suas coisas que você tem na terra ao trabalho? E o Chico, como um homem que veio para o trabalho, para a tarefa, ele não dissimulava, ele deitava ali e parava. A vida dele era essa, servir e não ser servido. Porque o ser humano ainda quer ser servido e nunca servir. Ah, mas eu sirvo lá em casa, é minimamente. Você não está fazendo nada mais do que você deixou de fazer em outras vidas e nesta novamente voltaram às mesmas situações para você servir e ser servido com amor. O Chico tinha a emoção do magnetismo pessoal. Quando que uma pessoa chega perto de você e fala, nossa, como você está bem? Raras pessoas. A pessoa talvez vai dizer, ou ela vai desabafar, falar que ela está mal, ou que você não está bem. Tem aqueles espíritas meio... Nossa, sua aura está terrível hoje. Quando alguém disser isso, fala, sua aura está pior, porque você me disse isso. Porque há espíritos que falam umas coisas que não tem lógica. Não, outro dia eu vi uma pessoa dizendo isso, eu falei assim, eu não vi, eu vi num filme, eu falei, se eu estivesse lá, eu falava assim, você está pior que eu. Porque tem umas histórias dantescas dizendo, são obsessores que estão ao seu redor, você está mal. Você está mal porque você criou o seu mal. Você entrou na mesma linha de raciocínio do mal. Nós estamos falando do bem até agora. Quando falamos que Jesus, as crianças se revoltam e saem do seu rebanho, é isso, fica no mal. E vive sem vida. Não tem vida, não tem cor, não tem alegria, não tem amor. Por isso que eu falei que amor é uma iguaria. Você deleitar o amor e pedir perdão a quem é de direito. Que aí você vai se salvando. Quando diz assim, o Chico, o magnetismo que o Chico tinha, dizia assim, é 1 quilômetro, irradiava luz. Às vezes as pessoas chegam uma próxima a outra, nossa, estou sentindo um arrepio. Comecei a abrir a boca, estou me sentindo mal. Acho que é você. E aí já tem aquelas histórias de médiums, não é?
de médios e vem com aquelas histórias de clarividência. Não me façam mais isso, por favor. A sua aura, estou comprometido. Você veio do seu trabalho, do seu chefe, é terrível, não é? Olha que ele está emanando mais discórdia, já está julgando, já está fazendo mal para o outro. Acabou. Fecha aí. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos ao mal. A malquerência. A malquerência, quando começa a pessoa a reclamar e repetir as mesmas coisas. Por favor. E repetir as mesmas coisas. Não é? As malquerências. As pessoas repetem o mesmo discurso e falam que leu no Evangelho. Não leu o Evangelho. Evangelho é luz. É uma aproximação de Deus. É um intercâmbio. Né? Evangelho, quando você lê, você sai do seu problema. Você vai assim: eu li para melhorar. Eu li para ajudar. Mesmo que eu esteja me separando de um relacionamento, mesmo que o lar esteja um caos, leia Evangelho. Faça do Evangelho a sua vida. Isso, como dizer, é a palavra. Muitas religiões dizem a palavra. Eu diria assim: a palavra que você pode promulgar ao outro é a multiplicação. Se você dizer para o outro: fique bem, vá em paz, mesmo que a pessoa seja pseudamente o seu inimigo que você criou, porque inimigo não aparece sem você criá-lo, não é? Inimigo só aparece se você criar. Está lá no capítulo 12, pagar o mal com o bem. Só tem inimigo quem quer. E outras religiões dizem o inimigo. O inimigo quem faz é você mesmo. Não é? Quando começa a reclamar, você é o seu inimigo. O Chico promulgava a palavra através da psicografia, através dos atendimentos, através da amigador que o Chico tinha. Entre outros, eu posso falar de Bezerra de Menezes, na atualidade de Divaldo Franco, entre outros, promulgadores da palavra de amor, da resignação, do sacrifício. Às vezes o sacrifício de suportar ao outro uma vida é nada, diante da espiritualidade do mundo infinitamente. Esta vida é nada. 70 anos, 80 não representa nada ao mundo espiritual, se você não mudou. Claro, vai representar se você mudar. Se você não mudou, não vai representar nada. Você vai chegar na pátria espiritual reclamando do mesmo jeito. Põe um copo com água para mim. Reclamando do mesmo jeito. Vou dar um exemplo figurativo aqui de pessoas que reclamam o tempo todo, que não agradecem a vida que tem. Mas eu queria ter uma vida melhor. Qual a vida melhor que você gostaria de ter? Eu queria. Só que não és merecedores. Não és merecedor. Tem que entender que você não é merecedor. Que você veio cumprir etapas na Terra. Com quem é de direito. É assim. Uma pessoa vai dar água. Vou dar um exemplo figurativo besta. Besta. Vou dar água para alguém que reclama. Que reclama. Aqui você vê, não está o copo cheio, né? Não está, né? Não está cheio. Está aqui, está faltando tanto. Dou para ela. Uma hipótese. Essa pessoa, não é você, reclama demais. Ela vai dizer: não encheu por quê? Coisas simples, situações simples, que as pessoas reclamam por nada. Mas não é assim? Quando você já viu isso? Não é pessoas que reclamam? Isso é uma característica pessoal daquele espírito. E ele se sente extremamente confortável em dizer: podia estar cheio. Por que você não trouxe gelada? Tá quente? Por que não pingou o limão aí que eu gosto? Água com gás, água sem gás. Não é assim? Então as pessoas têm o hábito
de um exemplo simples de reclamar. De reclamar. Hábitos errados. Mas pera, vamos parar, vamos ver aqui o que vamos fazer. É um andar para lá e para cá, é uma ansiedade que... Porque quando vai para lá e para cá, vai um monte de espírito ansioso atrás. Volta. A gente tem que falar, volta, vai para lá. Vamos lá? Reclamações. Então esse copo está com água. Então é simples, as pessoas conseguem reclamar com o simples, com nada. Ele quer ser servido. Independentemente se o outro quer servir, você está servindo, fez a sua parte. Também não reclame de servir. Você está cumprindo as suas obrigações espirituais. Mas não, tem que ser do meu jeito. Eu queria que fosse diferente. Eu queria que a minha casa, os meus filhos fossem totalmente diferentes. O que você queria que eles fossem? Homossexuais? Héteros? Dependentes químicos? O que você queria? Não, eu queria que ele fizesse faculdade, mas ele está fazendo. Mas não é a faculdade que eu quero. Assim já começa a reclamar. Eu queria ter uma nora maravilhosa. Eu queria ter um genro maravilhoso. As escolhas vocês fizeram erradamente. Não. Certamente Deus escolheu por vocês corretamente. Mas o homem, quando volta para a terra, ele acha que 80 anos ou 70 que ele vai viver, ou 90, já está cumprido. Não. Vamos falar do processo de reencarnação. 70 anos no mundo espiritual é nada. Você vai viver em mais um cativeiro de mais 70, 80 anos. E volta com impostos a pagar. Com tributos a pagar, porque fez muita coisa errada. Entenda isso. Vamos para a simplicidade, igual a reclamação aqui de um copo com água, que as pessoas reclamam. Saiu do banheiro, deixou isso, deixou aquilo. Não fez isso, pegou chinelo, não sei o quê. É muito pouco. Até sem açúcar, está com açúcar, não sei. Pare de reclamar. Eu estou falando de vocês? Mas a ideia é viver com vida. Se vocês forem viver sem vida, é essa reclamação que vocês vão fazer. Sem vida, não é isso? Sem vida, porque você não tem vida, você quer reclamar. Você queria que fosse do meu jeito, não é o jeito de Deus, é do meu jeito, é de um jeito pedante, é de um jeito altruísta, é de um jeito orgulhoso, que está lá no Evangelho. Amai os vossos inimigos, capítulo 12. Eu pagar todo o mal que me fizeram com o bem. O bem nada mais é da minha palavra, do meu exemplo de vida. E não mostrar isso para ninguém. O seu processo de mudança é você com você e com a vida em Deus. Porque aí você melhora o seu comportamento. Você vai dar exemplos de vida, de resignação, não de sofrimento. Como está uma paranoia do sofrimento das redes sociais. Está se tornando uma paranoia nas redes sociais. Aí alguém vai dizer, mas eu não tenho nada de Face, né? Mas tem um negocinho. Tem? Como o Vitor disse, desligue os seus celulares. Esqueça 1 hora da sua vida para ouvir falar de Deus e da vida de vocês. Que eu estou falando da vida de vocês. Eu sou fofoqueiro. Porque vocês fazem tudo isso e mais alguma coisa. Não, irmão, não faço. Melhorei bastante. Eu sei que vocês melhoraram. Eu sei que vocês querem melhorar. Eu sei que a busca de vocês é uma melhora constante. Mas eu tenho que relembrar que vocês não precisam cair de novo. Pode usar a palavra constantemente para o bem. Rede social não se usa nenhuma palavra. Se usa-se emoções erradas, emoções confusas. Há dissoluções de relacionamento por redes sociais.
Que alguém falou de alguém, que estava com inveja de alguém, falou de alguém, acabou com o casamento. Falou que estava traindo com fulano e estava lá e fotografou e não era nada disso, montou. Olha o que as pessoas fazem. Essa é a orbe do planeta doente, infeliz, escura, que são vocês que emanam as energias. Aí vocês vão dizer, irmão, você sempre usa uma frase bacana, que você, como a vida está difícil. Todos usam isso. Como a vida está difícil. E essa pessoa de novo acordou comigo. De novo, eu tenho que ouvi-lo. E grita. Não grita assim, mas grita em pensamento, porque o pensamento é tudo. Você já está irradiando todo o negativo que você levantou. Por isso são doenças incuráveis aos olhos de Deus. São olhos demoníacos. Aí, irmão, é muito forte isso. Mas quando você está desejando mal a alguém, que olhos são esses, minha querida amiga? Quando você está desejando mal a alguém, que olhos são esses? Não é demoníaco? Então aceite você do jeito que você é. Melhore mais. Vá lá, não julgueis para não ser julgados. Está lá no capítulo 10 do Evangelho. Vou começar a citar aqui vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, para vocês pesquisarem mais, que talvez vocês não estejam lendo, que talvez aquele capítulo não seja providencial para o seu dia, nem para a sua noite, mas os seus olhos, na magnanimidade, é terrível. Os olhos dos seres humanos, é terrível, terrível, porque ele julga, ele mata, ele crucifica, ele coloca no calvário, ele faz tudo, naquele micromundo que ele vive, sendo que nós, que vocês, ou que nós também fazemos parte desse contexto do planeta Terra, que são 7 bilhões e 250 milhões de habitantes no planeta, o seu mundo é micro, e ele estabelece erros cruéis aos olhos do Cristo, aos olhos de Deus. Não adianta eu rezar um Pai Nosso, se lá fora eu estou multiplicando o ódio. Ah, irmão, mas eu não consigo, eu tenho um vício. Eu gosto de falar mal dos outros. Me sinto bem. As histórias, se alguém encostar de mim, eu tenho que falar de alguém. É toque isso, é doença. Demência, qualquer coisa. Demência não, toque. Toque que começa a responder, não tem a palavra de mudança. Não tem uma palavra do Evangelho. Quando alguém está mal, eu posso socorrê-lo, dar uma palavra. Se a rede social está invadindo, você olha, sair, não faço mais parte de rede social. Ah, mas lá naquele você põe ali, bom dia a todos. Se você, é o que eu disse numa das palestras, por que as pessoas mandam algo que não estão sentindo? Então não mande. Se você não é nem daquele jeito, não mande nada. Não mande. Ou se seu trabalho exige usar as redes, óbvio, você vai usar. Mas fora de lá, não preciso. Agora vamos dizer, nossa, meu amor, como eu te amo de paixão. Não ama nada. Está mentindo. Não, irmão, está mentindo. Porque não disse de coração, no dia anterior tinha brigado, tinha feito um escândalo. Tinha aquele óleo maligno, subjugado o outro, falado mal do outro. E como é que se no outro dia você, meu amor, minha querida, te amo de paixão. Você é a paixão da minha vida. Não diga isso, paixão não existe. Paixão é doença. Diz assim, meu amor, me perdoe por tudo que eu te fiz de errado. E vice-versa. Quando você colocar isso, você está dizendo, eu estou vivendo com vida. Eu tenho amor ao meu próximo. Eu amo ao meu semelhante, que é o segundo mandamento, que eu resumiria todo o tabernáculo, todos os 10 mandamentos, em 2 mesmo, como Jesus o fez. Ame a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a si mesmo.
E por isso que eu falei que é uma iguaria, amar ao próximo. Quando você está num voo, do avião, mesmo que não viajaram, ou que já viram em filmes, em película, não é assim? Quando houver uma turbulência e cair, como é que chama? A máscara para você, utilize-a. O oxigênio saciará a sua vontade de pânico. Não é? Vai saciar. O pânico está geral, então caiu. Então vamos fazer uma relação de amar ao próximo como a si mesmo. Ame o teu próximo, mas não seja igual ao teu próximo. Ame o teu próximo, mas o outro é o outro. Você precisa primeiro se amar. Se caiu aquela máscara, o outro do seu lado está sem máscara. Você só está com uma, o que você faz? Você primeiro. O que você faz? Como vai dividir que só tem uma no momento? E se não pôr, você morre. Você coloca, e o outro que morra. Não é assim que você ia pensar? Não, a relação lúdica. Não, deixa eu explicar isso. É um exemplo. É uma relação lúdica para você entender que o seu próximo sempre será o outro. Que você não o abomina, mas você precisa se amar. A relação da máscara é, primeiro você se amar, para amar a Deus e ao seu próximo. Se você não se ama, você não vai fazer o bem ao seu próximo. Entendeu? Não vai fazer. Você vai continuar vivendo aquele mundo micro e não vai estabelecer a sua fé. Vai entrar na crise da fé. Crise que ninguém me ama. Já ouviu essa frase? Ninguém me ama. Eu sou uma pessoa que fui esquecida no mundo. Você quer ficar na cama durante 35 anos, imóvel, sem nada, ou quer sorrir, reclamar, viver? Qual que você quer? Viver com vida. Viver com o evangelho que dá vida. Mas o homem vive sem vida quando não está no evangelho. E morre fisicamente sem vida. Porque estava ali na reclamação. E gostava de reclamar. Se sentia automaticamente muito bem em reclamar. Aquela força da reclamação era muito importante. Porque às vezes eu sou ouvido na minha reclamação. A minha palavra não é de Deus. A minha palavra não é do Evangelho. A minha palavra não é para amar ao meu próximo, como a mim mesmo. Como é que eu não me amo e vou querer amar o outro? Como que eu vivo na minha solidão e vou amar o outro? Não, mas eu preciso ajudar. Não. Ajudar a criar. 20 anos, vai viver o mundo. Ah, irmão, mas eu preciso ir lá cuidar da casa dele. Casou um filho. Eu tenho que ir lá cuidar da casa dele. A nora é chata, mas eu vou lá. Ela não quer eu lá, mas quando? Não quer mesmo. Casou 2, porque tem que ter 3. Ah, mas eu queria lavar sol. Deixa eles se virarem. Não casou? Não, mas tem que cuidar lá dentro. Mas depois que nasceu o neto? Depois que nasceu o neto é outra história. Mas já quer que fecunda antes. Pra estar lá. Separou. Você colocou alguém no mundo para vivenciar. Ele cresceu, ele vai ter que vivenciar o mundo. O irmão sempre diz, isso eu vou dizer também. O irmão atende as senhoras com problemas dos filhos, aquele caos e não sei o que. Aí o irmão pergunta assim, a senhora, ele te convidou algumas vezes para namorar junto? Então por que a senhora está preocupada? Ah, mas meu filho está com alguém estranho. Mas ele não tem que viver algo momentaneamente, obviamente na disciplina, no equilíbrio. Mas não, a mãe, o pai, às vezes quer estar lá, na hora, certificar-se. Porque é um apego de uma tal forma e começa a gerar uma doença. São as doenças da terra dos apegos.
Porque aí o outro esquece a mãe e fala, mas eu fiz tanto e me esqueceram. Você não fez nada, cumpriu as suas situações de mãe até ali. Dali para frente é o outro que tem que seguir. E isso é um verdadeiro amor. Verdadeiro amor. Amor subjetivo é transitório, passa. Passa. Se tudo na vida passa, por que o homem fica se desgastando em poucas coisas? E vive sem vida. Você não tem emoção. Você olha para a pessoa, não tem emoção. Não aquele médium, sua alma está triste hoje, né? Você não trabalhou hoje bem, né? Mas os homens vivem sem vida. E com vida é a palavra do Evangelho. Se você não vive o Evangelho, que vida é a sua? É uma transição rápida, de 70 anos, de 80, que não vai. Você vai morrer, o que você vai fazer depois? Fala para mim. Que você vive pensando às vezes, vou morrer, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vou virar pó, vou virar qualquer coisa e vou para o céu. O céu, se você reclamou tanto, se você subjugou pessoas, se você odiou tanto, como é que você vai ter esse céu? Vamos ser práticos. Se você não amou, se você judiou de pessoas com suas emoções de apego, de doença incurável, que é meu, eu criei, eu gerei, eu fiz. O homem também, ele também é parceiro ali, mas depois ficam os doentes dois juntos e sofrem. Aí é viver sem vida, sem viver a emoção do Cristo. E estabelecer vínculos doentes, negativos. Por isso que o homem vive sem essa coisa aqui, ó. Essa coisa, eu digo, Evangelho. E hoje a gente vê muitos nas religiões, as pessoas se perdendo até pelo Evangelho. Porque muita inteligência dá medo. Muita inteligência dá medo. Porque às vezes as pessoas muito inteligentes e que estão na oratória, estão no púlpito, podem modificar pessoas para o erro e as pessoas aceitarem. Um exemplo clássico é de Hitler, uma pessoa extremamente inteligentíssima, QI elevadíssimo, QI mediano, mas elevado. Mussolini, Mao Tse-tung, e assim sucessivamente. Esse é o lado obscuro. Pessoas inteligentíssimas que levaram milhares e milhares de pessoas ao erro. Então, dentro da própria religião também acontece isso. São os falsos profetas, que hoje estão instalados em várias religiões. Em várias. Então, se a gente tiver a palavra do bem, ela tira as trevas do coração de quem quer que seja. Agora, se você me repetir as mesmas coisas, da sua doença, que às vezes se torna incurável, e não está no Evangelho, você está sem vida nenhuma. E hoje nós lutamos, vamos voltar na orbe. Lembra da orbe, né, que falamos no início da nossa palestra? Hoje nós lutamos para que a Terra, muitas pessoas sejam divulgadores do Evangelho. Não ficar no espelho, gastando tempo lá, né? Muito tempo. As pessoas gastam muito tempo, não gastam? Em nada. E por que as pessoas não promulgam o Evangelho? Às vezes tem vergonha de perdoar, tem vergonha de amar. Um amor sublime. Às vezes é um amor interesseiro. Não é? Tem pessoas que sempre estão numa relação da semeadura. Eu semeei tanto e não colhi nada, eu fiz tanto. Você fez a sua parte. Se a sua palavra está mediante ao Evangelho do Cristo, está mediante ao perdão, está mediante ao maior mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, vá semeando bem, não olhe a quem, mas não dá, eu perco tempo em besteiradas, em nada, fico pensando nisso, naquilo que não vale a pena, o meu corpo vai se definhando e eu estou indo embora. Porque às vezes as pessoas elas querem louros,
Eu semeei e eu quero ter essa colheita. Semeou o quê? Mesmo no próprio trabalho, eu semeei um monte de coisa, instruí pessoas e você fez sua parte. Não era a sua parte profissional que você tinha que fazer? Você não foi lá para isso? Você vai numa casa de oração, você vai falar do bem. Agora, por que eu tenho que ir numa casa de oração falar mal do outro? Por que eu tenho que ir numa casa de oração falar que eu semeei e não estou colhendo nada? A semeadura é do Pai. A semeadura, o Pai está vendo o que você está semeando. Aí diz assim, mas eu tentei mudar aquela pessoa. Voltem a amar ao próximo como a si mesmo. Ninguém muda ninguém. São espíritos que vieram para a Terra, um diferente do outro, criações diferentes, de estágios diferentes de evolução. Deus criou aqui, um criou o outro, um é diferente do outro. E tentando o relacionamento. O que mais tem hoje são não relacionamentos. Século 21 é não relacionamentos. Então como que eu vou querer semear e vou querer colher o quê? Esperar o quê? Às vezes vão falar da sequência da vida. Você mostrou exemplo para a pessoa, fez para uma, para outra, para outra, para outra. Fez sua parte. Daqui 300 anos aquela pessoa desperta. Mas você fez sua parte. Não impede. Não tem que ser nessa vida. Faça sua parte. Dê exemplo. Espere as pessoas comentarem de você pelo seu exemplo de amor. O seu exemplo de caridade. Não é aquela questão assim, eu vou lá no pobre, naquele que não tem nada, na miserabilidade eu tenho compaixão. Por que você não tem compaixão com aquele que está do seu lado? Ou no mesmo curso que você está, na mesma federação, na mesma igreja. Por que você não faz isso? Tem compaixão do outro que está mais doente do que você. Isso é ter a palavra. Desculpe. Isso é ter a palavra do Evangelho. Mudar. Porque o homem tem dificuldade da mudança interior. Que isso aqui exige séculos para mudar. Para sair dos vícios. Para sair dos vícios do pensamento. Dos vícios da palavra. Dos vícios do pensamento errado. Às vezes demora séculos. Senão eu vou voltar nos mesmos vícios e vou repetir as mesmas coisas. Por que as pessoas hoje são depressivas? Porque não sabem viver. Acham que a vida tinha que ser do jeito que eu queria que fosse. E aí quando vai ouvir os nãos, não queria isso. É como você colocar o jovem para o mundo. Ele vai ouvir muitos nãos. Ele vai ter que aprender com os nãos. Não está mais dentro de casa. Só ouvindo sim da mãe, sim do pai, sim desse, sim do outro, sim do outro. Quando ele vai para o mundo, ou ele se transmuda, ou ele cai. Ou ele vai mudar, ou ele vai cair. Todos já viveram isso. Todos. Em muitos vícios. Vícios que o homem caracterizou e subjugou-se. Aí ele não tem vontade de viver. Aí ele quer ser depressivo. Aí ele quer a solidão. Ele quer se tornar a solidão. As pessoas vão até no WhatsApp, não sei aonde e tal. O que ele tem? Está sozinho. Está solitário. Ele foi abandonado por quem? Por Deus não foi. Foi pela mulher. Ou foi pelo filho. Por que ele fez para a mulher? Traiu. Você quer que ele faz o quê? O filho, o filho ele maltratou a vida toda. Não tem que estar junto. Está sozinho? Vai ficar depressivo? Não, toma um remédio do Evangelho. Vai melhorar-se. Vai amar o seu semelhante. Vai ser melhor do que o outro. Não competindo com ninguém. Porque as pessoas às vezes competem com o outro. Às vezes até dentro das casas de religião. Competição. Para quê? O que vai levar da vida? São os olhos doentes. Os olhos doentes. Que não levam a nada. A nada. Aí eles também? Tá bem.
Essa frase eu vou deixar para uma próxima oportunidade, quando fala assim, do caráter das pessoas, das mudanças interiores. Reformas morais são leis divinas. Moralidade você não tem que pregar ao outro. Moralmente você tem que ser melhor. Aí você utilizaria realmente a túnica que Jesus usou. A túnica que Jesus usou foi a moralidade. A única túnica que não serve em milhares de pessoas. Pensem nisso. O maior mandamento é a sua mudança para Deus. É a sua palavra de transformar a sua palavra em ações. Não adianta, é como a gente sempre vinha aqui no culto, sai ali fora, volta a ser a mesma pessoa. Não, você não veio no culto. Ouviu-me, eu fui chato, porque eu mexi na sua ferida. Não é assim? Tem muitas pessoas que dizem, o irmão Paulo hoje foi muito chato. Caprichou. É bem isso. Por quê? Porque eu falei da sua verdade ou da sua mentira. E das coisas que você não quer ouvir. Infelizmente. Os meus pacientes são assim. Aí depois eu quero a minha mudança. A minha mudança é você. A sua doença é curável. Se você se amar. Sorria mais. Obrigado. Se você se curar. Se você não se curar, eternamente você vai continuar doente. Vai continuar torto. Vai continuar com câncer no mundo espiritual. Dementado no mundo espiritual. Chato no mundo espiritual. Nossa, e quem vai me ajudar? Você mesmo, pela sua mudança. Se você quiser mudar. A relação não é lúdica, é real. Então eu falo assim, vem no culto, mas não quero ouvir o culto. Esse culto, o pastor disse diferente. O pastor talvez disse a mesma frase, só que ele colocou Abraão, ele colocou Isaías. Eu coloco Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, que deles será o reino dos céus. Falo de Mateus. Mateus e Lucas, que é o Novo Testamento. Respondendo uma pergunta aí, tá bom? Então eu prefiro falar de Mateus, porque Mateus era o desprendimento das coisas materiais. Desprendimento dos valores, dos apegos à usura, ao preciosismo. Mateus sempre foi ao contrário, como foi os franciscanos. Saia do seu problema. Se você quiser ser melhor, trabalhe a caridade primeiramente em você. Mateus foi isso. Mateus foi difícil ele atender e ouvir a Jesus. Todos os apóstolos, até a sua mudança. Então por isso que eu gosto muito de Mateus e de Lucas. Por isso que eu não preciso falar de Abraão, do Antigo Testamento. Senão eu vou falar de Jafé. Vou falar de Jó, no Antigo Testamento. Quem é poliglota na Bíblia, sabe de Jó, sabe de Jafé. Tá bom? Respondi uma pergunta aí, tá bom? Que fique claro. Eu gosto muito de trabalhar, de falar, e a minha vida em si, é muitos preceitos do Evangelho. O que Mateus, ou o que Jesus, primeiramente, nos trouxe. Amar. Condicionarmos a amar ao próximo. O que eu faço aqui é condicionar pessoas a multiplicar o pão. Imagine, por que não ocorreu como Gandhi? Muitos multiplicadores como Gandhi. Muitos multiplicadores como Francisco Cândido Xavier. Muitos multiplicadores como Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce. Muitos multiplicadores. A Irmã Dulce, ela não reclamava sequer uma dor que ela tinha artrose. Se tivesse 3 joelhos, ela tinha 3 joelhos com artrose. Ela não reclamava sequer. Ela levantava às 5:30 da manhã, passava em todos os doentes, sem sequer uma reclamação. Ela nunca tomou um anti-inflamatório. Mas tem gente que tem uma dorzinha mínima e começa a reclamação. E quer ser curado para não fazer nada. Então imaginemos, sejamos multiplicadores, como foi Francisco Cândido Xavier, como foi Jesus, como foi Gandhi. Né? Ou Francisco de Assis. Leia a história de Francisco de Assis. Aí você vai sorrir um pouquinho mais.
vai parar de ser pouco mais exato, menos exato e mais emoção. Tá bom? Muita exatidão faz mal. Muito mal. Porque a gente não consegue libertar as emoções. Ficou claro? Respondido? Obrigado. Agradeço. Obrigado. O muito obrigado é estar em paz. O muito obrigado é estar vivendo bem. Não, a relação é só um exemplo. É figurativo, mas é viver com vida. O muito obrigado é você estar em vida. Agora, eu não consigo liberar as minhas emoções, porque às vezes eu sou extremamente teórico, eu gosto da razão. Tem pessoas que são assim, hoje, na tecnologia de hoje, são TIs, que mexem só com TI, mexem só com software. São pessoas muito exatas, que falta Deus. Não estou dizendo que eles não fazem. A grande maioria. Que falta Deus, falta emoção. Emoção é a palavra. Emoção é o Evangelho, repito. Não é assim, meu irmão? Senão não vai ter luz. Vai ficar naquele redemoinho, mas a mulher reclama demais. Mas se reclama demais é que você está dando motivo para ela reclamar demais. Seja melhor você. Mas ela vai continuar do mesmo jeito. Não importa. Seja você, você não se condicionou a morar com ela, viver com ela, ir a essa encarnação com ela. Acabou. Mas tem gente que trai, aí já começa a fazer aquelas besteiras. Então separa, acabou. Melhor. Não é melhor assim? Porque senão é infeliz. São pessoas que estão sem vida, pessoas extremamente infelizes. Infelizes. Mas não para. Um dia vai parar. Pessoas extremamente infelizes. Viver com vida. É assim, a vida, ela tem que ser... A primeira coisa é me perde, porque você... Quando tem 3 irmãos juntos de você, eu tenho que falar com eles para eles dizerem, aí fica sossegadinho. Kardec matou a morte. Ele deu a única solução para as pessoas que estão apegadas à matéria, a sentimentos materialistas, sentimentos do meu. Então ele disse assim, você vai morrer, espero que você morra com vida. Sem vida você vai continuar doente do mesmo jeito que você está. E se continuar reclamando, vai continuar do mesmo jeito que está. Porque eu atendo as pessoas do mundo espiritual do mesmo jeito que estavam na Terra, reclamando. Se quer um bom pensamento, se quer um amor ao próximo, se quer uma palavra de carinho, se quer. Por isso que a Terra hoje está contaminada, volta ao orbe, por isso que fica contaminada. Irmão, mas aí eu vou ser muito passional. Não importa, dá exemplo. Vai para Mateus, seja misericordioso. Se o outro está doente, é ele que está, não é você. A sua doença pode ser curada hoje, se você quiser. Não tem aquelas reuniões, sai curado daqui. Se você ouviu o culto e quer viver com vida, está curado. Você não tem doença nenhuma. Quando eu falei de irmã Dulce, a irmã Dulce sequer reclamava. Tem gente que começa o dia reclamando. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais... Para. Fé. Meu irmão não dá certo. Fé. Irmão não dá certo. Fé. Irmão não dá certo. Fé. Mas não tem. Como é que vai melhorar a vida do caboclo? Do fulano, como diz aí, né? Do nosso irmão. Como é que vai mudar sem fé? Sem essa mudança que você tem que ter em si. Mas não, a minha dor é maior. Estou com dor. Não dormi bem. O saldo, já vou faltar mais um dia, eu vou perder dinheiro. Para de reclamar. Insonso. Já está sem fé nenhuma. As pessoas não têm... Não, eu fiz isso no mundo espiritual para um monte de irmãos que estavam tudo assim meio... Parece que a vida não tem sentido. Mas já até morreu e está sem vida. Já morreu da matéria. Já, o corpo físico já ficou. Tive que falar desse jeito. Mas irmão, mas você não foi caridoso? Mais caridoso? Fala, vamos, meu irmãozinho. Você está com a ordem aqui, já veio a ordem de cima, você precisa ser libertado. Já veio a ordem. Mas para onde eu vou? Fica aí então. Não! Fica aí então. Não!
E aí depois tem que passar por mais terapias no mundo espiritual. Então faça sua terapia na Terra. Terra. Você está na Terra, terapia com as pessoas que estão ao seu redor. Para você mudar. Terapias na Terra, com as pessoas que estão ao seu redor. É com elas que você tem que fazer terapia. Tem gente que gasta o tempo num psicólogo. Para de se cutucar, por favor. Já toca aqui, não pode. Você se declara, não faz isso. Olha, tá vendo o dedo? Olha o dedo. Aqui dentro acontece. Imagine lá fora. Meu Deus. Então se perde tempo nas terapias. Terapia é quem está do seu lado. Ele é o seu professor, ele é seu terapeuta, você é o terapeuta dele. Não para um ficar submisso ao outro, mas eu vou dar nele. Vou. À noite eu vou arrancar a orelha dele. Eu vou pôr assim um traço assim. Aí ele fica. Difícil. Então os homens, que tem uma flor de raciocínio, meu irmão. Então pega o raciocínio e relaxa agora. Viver com vida. Onde eu estava? No dedo. Na psicóloga. A terapia que o homem vive na Terra. Então, dentro do emprego dele, tem vários psicólogos, vários terapeutas no emprego dele. Dentro de casa, vários terapeutas e vários psicólogos. Não tem? Alguém que te ouve, alguém que te odeia, alguém que não gosta de você. Um tocando o outro. São as terapias em grupos. Então, o homem volta na Terra para grandes terapias. Terapias de suportar um ao outro. O que menos o homem faz, está lá caridade moral, caridade material. Está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então são as terapias. Terapia de um chefe que não tolera um, tolera o outro, ou o funcionário o outro. Então aí você tem a sua mudança. Aí você tem a palavra da misericórdia. Eu tenho que ser misericordioso. Eu tenho que ajudar o meu semelhante. Isso é só terapia. Você imagina, você volta para a Terra. Lá no seu emprego você não tem vários terapeutas? Não é? Ou você é o terapeuta deles, ou você é o psicólogo deles, ou vice-versa. Não é? Porque a terapia, ela exige que você respeite ao outro, que você ouça ao outro. O trabalho nada mais é que as pessoas se amarem e se respeitarem. Terapia. Terapia coletiva. E dentro do lar é aonde se inicia a terapia para ir para a rua. Para ir para a vida. Porque lá você, quando nasceu, mãe, pai, irmãos, irmãs, você começa a se relacionar. Aí você vai para a escola, uma outra terapia muito maior, de professores para te orientar. Depois a vida vai te orientando, a terapia de Deus. E aí dentro do seu lar, aí você vai, um dia vai casar, vai ter filho, você vai fazer uma outra terapia com o seu filho. Mas talvez o seu filho vai ser o seu terapeuta, porque você não suporta ele, porque você não aguenta ele vai ser o seu terapeuta. O seu marido, vice-versa. Assim, a terapia. Um vai ter que tolerar o outro. O terapeuta não é isso? O psiquiatra, eu como psiquiatra que fui na Terra, eu ouvia pessoas, eu continuo ouvindo. Só que eu medicava para parar os surtos. Eu nunca fui partidário ou camisa de força, nunca. Mas eu tinha que sedar de uma outra forma. Então tinha terapia. Então quantas vezes você está débil? Quantas vezes você se desgovernou no seu rumo? Quantas vezes você se desequilibrou? E você consegue desequilibrar vários. É uma outra terapia. Quando você está doente, você desequilibra muitos. E fica doente junto. Então, se você tem a palavra do Evangelho, se você tem aquela questão de fé, você faz a terapia infinitamente. Você respeita o outro, mesmo que ele esteja errado, nos seus padrões. Talvez certo por Deus no seu padrão errado. Mesmo que seja isso.
respeite. Porque é a mesma relação. Não tem as escolhas? Escolhas são escolhas. E quando você retornou para a terra, você fez várias escolhas. E trouxe aquelas pessoas selecionadas. Falou, esses espíritos eu quero conviver. Esses espíritos vão me dar amadurecimento. Esses espíritos serão a minha terapia. Terapia. Então por que eu preciso de um terapeuta? Você tem amigos, tem pessoas que me ouvem. Também tenho inimigos que não é tolerante comigo. Aí é uma terapia da tolerância. Do registrar aquilo. Meu pai é chato, minha mãe é chata. Mas foi ele que te criou. E tua mãe? Mas tão velho, tão chato. Mas um dia você vai ficar velho e chato também. Então cuida deles. A mesma relação. Se você chegar lá. Não são seus terapeutas? Eles não tiveram exemplos? A sua avó não te desse vários exemplos? Seu avô? Né? Come isso, meu filho, come aquilo. Come... São terapias. Terapias da culinária, não terapias da gula, terapias de suportar um outro. Mas meu pai está doente, meu pai está assim. Mas ele é um ser humano que precisa do seu carinho. Vai lá e dá o seu carinho para ele. Terapia do amor. Terapia do relacionamento. Nós vamos falar mais na próxima. Mas isso é cíclico, é mundial. Se as pessoas tivessem a religiosidade de uma forma que Deus é um ser absoluto e o ser humano fosse registrado na mente dele apenas um ser relativo, que ele não tem domínio do ser, porque de uma hora para outra ele pode desencarnar e não levar nada, ele não vai bingar nos sonhos dele, nos projetos, acabou sua encarnação. E o que você levará? E o que você fez na sua terapia? Terapia tem que colocar o Evangelho. Sempre. Deu para entender? Emoção, amor, sempre. Entendeu? Boa noite a todos. Agora você fica quieto. Vai estar quietinho. Como é que você consegue? Eu vou começar. Cortar do seu cabelo, né? Cortar o meu Coitado cabelo. dele. Você consegue. Obrigado. Tá melhor, né? Bem melhor. Que Deus te bem abençoe. melhor. Jesus te ilumine. Meus irmãos, meus amigos, espero que vocês vivam com vida. Amem mais, como disse a melodia, amem mais, abracem mais, sejam melhores, sejam mais felizes. Tire essa coisa doentia da emoção dura. A terapia não é com espelho, que muita gente aqui ainda fica no espelho conversando. Às vezes vai se maquiar, ou mesmo o homem vai se barbear, fica perguntando. O espelho não vai te responder nada. A terapia é vida. É vida. É o que você tem para fazer com os outros e os outros com você. E o que você tire melhor para a sua vida. Uma terapia. Do Evangelho. Nossa, eu contrariei totalmente o Eduardo hoje. Totalmente. E depois ele fica assim, irmão, por que você me explicou isso? E agora foi isso. Porque eu queria mudar. Porque o texto aqui a gente tinha um outro e a gente mudou. Eu sempre falo para ele, vamos mudar. Essa foi diferente da outra. E vai ser diferente da outra. Na próxima semana tem mais uma palestra, não tem? Itapetininga. Itapetininga. Então, meus irmãos, mudem. Tá bom? Mudem, voltem o mês que vem. Voltem nas palestras aqui na casa, obviamente. A casa está aberta a todos. Daqui 2 meses vocês vão me ouvir novamente. Espero que vocês não se firam com o que nós falamos. Nós queremos sempre o amor e promulgar esse amor, mudar pessoas como divulgadores da palavra do Evangelho. Para divulgar eu preciso estar bem comigo. Para divulgar eu tenho que dar exemplo. Exemplo não é batendo, não é xingando, não é tendo ira, não é querendo que o outro seja igual a você. O queria. O querer é de Deus. Deus quer melhor para você. Então você vai viver isso e aprender a ser melhor. Essa é a terapia. Né? Terapia do Evangelho, o maior mandamento. Que Deus abençoe, Jesus ilumine
Eu sempre peço, depois vocês vão bater palmas, mas eu vou explicar, sempre vou explicar. A gente precisa dessa energia para levar para o mundo espiritual, para que os irmãos sejam tratados na pátria com muito equilíbrio, com muita disciplina, com muito amor. E entenda o seu terapeuta dentro de casa. Entenda a terapia do lar, que você vai descobrir você. Se você entender isto, fica simples. Você não vai ter dor de cabeça, tá bom? Terapia do Evangelho dentro do lar. Ficou claro, minha irmã? Que Deus te abençoe. Sorria mais. Que Deus te abençoe, sorria, viu, meu irmão? Mas os problemas são inerentes, eles fazem parte da vida. Hoje o mundo passa, volto a dizer no início da nossa palestra, o mundo está doente, está numa enfermidade, eu sempre digo isso. Coletiva, você não seja esse coletivo, seja melhor. Você vai ver que você vai se libertar dos próprios sentimentos que você cultivou muito tempo e muita doença. Para. Tá bem? Que Deus abençoe. Evangelho, muita luz. Continue levantando e fazendo sua oração. E continue fazendo o Evangelho em casa. Tá bem? Seu pai precisa de ajuda. Por isso que eu falei do amor, para com ele. Ele precisa de carinho. Precisa carregar ele um pouquinho no colo. Tá. Faz porque ele está precisando disso, que ele está indo embora. Então, fechou? Fechamos o nosso pensamento? Então ele precisa de ajuda agora para se libertar dele mesmo. Ele está nas fobias, no passado, na lembrança da sua mãe e mais algumas coisas. Você sabe disso. Então ele está precisando de colo. Dê colo. Ah, mas eu... Dê colo. Ouça, é a terapia que você vai fazer com ele. Colo. Aí já é uma outra história. Tá bom? A gente sabe um pouco da vida de um pouquinho de tudo aqui. Tá bom? Muita luz para vocês. Nós vamos terminar com um canto. E depois vocês, depois do canto, tem nomes, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Vieram as mensagens para Rita, Luísa e Silvio. Pode vir comigo, por favor. Para mim veio? Sempre muito amor. Sincero. Entendeu, meu irmão? Coloque em prática agora. Saia do culto aqui, coloque em prática. Não relegue a oportunidade de colocar em prática. Porque muitos são reticentes a colocar em prática. Colocar em prática é tirar orgulho. Tirou o orgulho, você está colocando em prática o seu verdadeiro amor. Aí ninguém tira isso de você. Tá bom? Amor ninguém tira de ninguém. Amor é único. Um dia a gente vai falar só de amor, que é muito difícil. Por isso que eu falei que é uma iguaria, algo sublime, que ainda não existe ainda na plenitude das pessoas. Não adianta fazer 1000 Pai Nossos, sendo que eu não tenho amor, não tenho vida. Faço 1000 orações e estou sem vida. É ruim. É muito ruim. Você vê uma oração vagando assim, escura, não trazendo paz para as pessoas. A gente tem que orar pelo planeta, orar pelo seu mundo, pela sua família, pela sua vida, pelo país, por outros e outros países, e assim sucessivamente. A dor, ela vem para despertar, e o Brasil passa por essa dor. Já falei isso lá atrás, em 2015, 2010, que 2020 começa as reciclagens espirituais, em 50 começa uma melhora de âmbito mundial, mas demanda muito do amor que vocês vão divulgar, na multiplicidade do Evangelho que vocês vão proporcionar a muitos, perdoando, amando, perdoando e amando. O que vocês vão cantar? Para mim agora. Para Gabriela. Vocês não cantam, ela fica triste. Nossa, não tem que ver Gabriela triste, nossa. Até eu me sinto mal. Imagina uma mulher desse tamanho, eu 2 metros, o que acontece? Nada. Que Deus te abençoe. Tá bem? Tá bem? Vamos tirar os posicionamentos aqui? Obrigado, viu? Mais 2 minutos, viu? Pare com ansiedade, essa gente.
Um dia vão tacar pedra no irmão Eduardo, não é pra mim, né? Que Deus abençoe vocês, viu, meus irmãos? E vocês também podem nos ouvir, não é isso? Como chama? Fale grosso. Não, fale mais forte. YouTube. Como é que é? YouTube. É, tem as nossas as palestras minhas. Estão onde? Do YouTube. Isso. Vamos lá e me ouça.